Oi, hoje nós vamos, parte 2 parte 2 de reagindo a vídeos que meu amigo me mandou, dessa versão 2. Nossa, tive uma ideia, que tal eu colocar a cabeça do meu irmão no fedor do BAE, irmão, mais conhecido como criança depressiva em 8 bits. Se que deixa o Freddy ver, não, Danise, se vai deixar o Godão mesmo assim, Vai demorar 2 anos isso. Falei. Tô se aproximando bem devagarinho. Não! Matei o moleque depressivo depressão. Que nem se importa com esse moleque. Próximo! YouTube, eu sempre Cheguei no próximo vídeo. Tudo bem. navegando pelo YouTube, eu sempre achei curioso como a internet cria tendências com facilidade. A gente vê lá atrás as creepypastas, depois vieram os ARGs, os analog horrors, icebergs, que inclusive estão bem ruins hoje em dia. Parece que o povo tá ficando sem assunto e faz iceberg de qualquer coisa, mas enfim. Eu diria que agora, no exato momento que a gente meio que tá sem nada. Nos ARGs que a gente vê, a gente precisa caçar 1 milhão de coisas pra entender os mistérios. Aí se torna bem mais viável e legal assistir alguém que já resolveu do que de fato ir olhar o material original. E os analog horrors, a maioria tá tudo igual. Preto e branco, cara estranha, sustinho de vez em quando, e uns 10 minutos seguidos de puro texto. O que faz ser melhor também ver alguém que já resolveu tudo do que consumir o produto original. Nessas minhas buscas, eu notei que existia um mundo de histórias de terror que eu não conhecia, chamado webcomic. Inclusive, obrigado ao Pombo Atômico por ter me apresentado esse universo. Nesse universo das webcomics, existe terror de tudo que tu possa imaginar. E procurando por isso, eis que cai no meu colo Gorefield. A gente não vai falar disso exatamente nesse vídeo, eu só tô dando um contexto. Eu descobri essa webcomic jogando Minecraft com inscritos. Um inscrito me contou sobre e eu fui atrás. Só que de cara eu vi um monte de canais que já tinham falado sobre isso há um tempo já, inclusive. Só que eu gostei demais dessa ideia de fazer um vídeo de terror sobre algum desenho. E nessas pesquisas do que eu podia fazer, eis que eu me deparo com Gilbert Garfield. E meus amigos, isso aqui me dá calafrios. Olha, eu vou ser sincero, eu tinha um grande preconceito com mistérios, jogos ou ARGs que são assumidamente falsos. Como assim, Ip? Quando a gente tá falando de um analog horror, tudo que o criador postar no canal dele sobre é canon, faz parte da obra original. Mas se uma outra pessoa postar algo sobre, não é canon, é uma fanmade. Então eu não via sentido em consumir algo que não era canon, não ia me acrescentar em nada. Só que depois do que o Renatos e o Pombo Atômico fizeram, eu vi que por mais que não seja canônico com o conteúdo original, ainda assim dá pra se divertir consumindo e fazer um bom conteúdo sobre. Enfim, Gilbert Garfield, tu tem nas tuas mãos fitas antigas de alguns episódios que nunca foram lançados do Garfield, as ditas Lost Medias. Só que quando tu vai olhar são coisas realmente bizarras. Eu até deixo aqui um aviso, esses vídeos desse canal são pesadíssimos e contém bastante luzes piscantes. Eu vou censurar o que eu achar que precisa ser censurado, mas de qualquer forma, continua por tua conta e risco. Gilbert Garfield é uma estranha combinação do Garfield, né? Com um comediante dublador americano chamado Gilbert Gottfried. Eu acho que agora eu li certo. Olhando no canal, a gente pode ver que tem 7 vídeos sobre esse assunto, sendo uma introdução, 5 episódios do desenho e uma conclusão. No vídeo de introdução, a gente fica sabendo que um amigo do cara que a gente tá acompanhando começou um projeto, e o projeto era construir um arquivo contendo as antigas transmissões do Garfield, isso que era para uma próxima plataforma que a CBS iria lançar. Depois de dias olhando um monte de fitas das primeiras transmissões do Garfield, esse nosso amigo
amigo achou algumas coisas estranhas naquelas transmissões. Segundo ele, na transmissão de 1987, com o nome de Garfield Vai Pra Hollywood, que de fato existe na vida real, ele achou algumas coisas extras naquela transmissão. E bom, esse nosso amigo passou pro rapaz que a gente tá acompanhando agora essa fita. A última cópia do mundo de Gilbert Garfield and Friends, ou Gilbert Garfield e Amigos. E ainda por cima, a gravação original tá praticamente destruída. Nessa fita só tem uns cortes do que foi esse episódio caótico do Garfield. O vídeo termina dizendo que o que ele conseguir salvar dessa fita, ele vai estar postando nesse canal. E meus amigos, é agora que as coisas ficam muito estranhas. A graça desse ARG é que ele mistura ARG com Analog Horror. ARG porque isso tem uma desgraça de mistérios pra resolver, e Analog Horror porque ele também trabalha naquela estética de fita VHS e tal. Aí, se esse ARG barra Analog Horror usa das mesmas estéticas de VHS de todos os outros, por que ele é tão legal? Porque ele é diferente. A gente vê vídeos desse tipo surgindo todo santo dia, e todos eles são tipo assim. Tu consegue achar facilmente uns 30 vídeos nessa estética aí, mas tu não acha nenhum que trabalhe em cima de um desenho de forma tão fidedigna. E eu me refiro na animação. A animação desse vídeo lembra demais do desenho original, sabe? Até que dá pra enganar com um episódio rejeitado mesmo, tirando essa cara do Garfield que era pra aparecer com o Gilbert lá. No primeiro vídeo desse episódio, a gente vê o Garfield papeando sozinho sobre umas coisas bem aleatórias, como por exemplo, te perguntar o porquê tu tá olhando isso, ou sobre o inventor da lasanha. Logo nessa mesma cena, a gente vê o Woody aparecendo na tela, e tomando um tiro. E por que isso é tão chocante? Primeiro porque acontece do nada, e porque a animação é muito parecida com o que a gente via no desenho original. No caso, essa área é baseada no Garfield and Friends, e o nome dela é Gilbert Garfield and Friends. E essa semelhança que esse ARG tem com o desenho original é o que tu faz ter uma estranha nostalgia. Tu realmente fica se perguntando, isso aqui aconteceu no desenho? Claro que tu só vai ter essa sensação se tu assistir isso completamente imerso nesse universo. Bom, se não fosse bizarro o suficiente o Woody tomar um tiro na nossa frente, assim que ele cai a gente já consegue ver por que ele foi atingido. Ele foi atingido por um alien que fala italiano. E cara, eu tenho quase certeza que eu já vi esse alien em algum episódio do Garfield. E eu pesquisei pra caramba, mas eu não achei ele no desenho. Talvez a animação seja tão parecida com a original que me fez criar uma falsa lembrança com esse alien? Talvez. Enfim, ele olha pro Garfield e o prende dizendo: tu tá preso, Garfield. Por favor, coloque as suas patas nessas algemas. E logo depois disso, a gente vê o possível motivo do Garfield estar sendo preso. O John aparece com algumas coisas pontiagudas nele. E a cena é num nível Happy Tree Friends de detalhe. Quem conhece essa série sabe do que eu tô falando. Bom, tu viu o cara que um negocinho que ele deu zoom naquele personagem ali? Então, em cada episódio disso, ele tá tranquilo, daí do nada ele fica louco e começa a matar todo mundo. É sério, não é muito... O primeiro clipe de episódio acaba com a casa sendo explodida. Não tem muito sentido. O segundo clipe começa com um cara fazendo yoga, o que dá mais ainda a impressão que esses vídeos foram gravados realmente no meio de uma programação aleatória da TV. Como se estivesse dando um programa de yoga, começou o Gilbert Garfield e volta pro programa de yoga, porque esse clipe também termina com esse mesmo senhor. A gente vê numa tela que o Garfield é procurado, e tem alguém olhando pra isso. O alien diz pra ele que logo eles vão chegar na prisão espacial, que é onde o Garfield vai ficar. Enquanto isso, o Garfield continua falando sobre a origem da lasanha e umas coisas que sinceramente não importa pra nada. Depois dele falar umas coisas sem nexo nenhum, o alien chega perto dele e toca nele, que meio que por um impulso ele solta um fogo que acaba com o alien italiano. O clipe 3 se inicia com o que sobrou do alien sendo jogado no vácuo do espaço. Naquela telinha que a gente viu no início sai um papel, e esse papel é o mandado de prisão do Garfield. Ele tá sendo preso por ter matado o John, junto com o Woody. No caso, o Woody foi um cúmplice. Tá, então o alien acabou com o Woody e prendeu o Garfield pelo que eles fizeram com o John, certo?
Não exatamente. Isso porque esse desenho se passa em 1987 e o crime pelo qual ele está sendo preso só iria ocorrer em 89, ou seja, 2 anos depois. O Alien foi lá para evitar que isso acontecesse, só que eu só acho que ele chegou meio tarde. Depois disso, Garfield fala algumas coisas sem muito nexo de novo. Ele comenta sobre um ditador chinês, que eu não vou mostrar a foto porque eu não sei se o YouTube vai encrencar, até um filme chamado Minority Report. Ele cita esse filme, mas como é que ele sabe dessas coisas do futuro? Quer dizer, o filme é de 2002 e o clipe que a gente tá vendo se passa em 1987. Bom, para essa dúvida o próprio Garfield nos dá a resposta. Ele consegue ter visões do futuro porque ele tem um terceiro olho na testa dele. E ele também mostra que ele tem um quarto olho também, que fica enfiadinho bem no meio do... Depois disso, ele continua andando pela nave e acha uma espécie de máquina de comida. E é claro que ele chega nela e pede pra ela alimentar ele. Só que com a condição que é sem parar de alimentar ele por nada. Só que isso dele ser alimentado sem parar não foi um pedido à toa dele. Foi um plano pra ele conseguir fugir da nave. Isso porque o corpo dele fica tão grande que acaba escapando pela escotilha. Mas a máquina continua fazendo comida mesmo assim. E ele continua comendo. Até eventualmente acabar comendo a própria nave e a Terra. E no meio desse caos inteiro a gente recebe uma possível resposta do porquê que esse Garfield é tão caótico. Ele acaba vendo flutuando no vácuo mesmo o papel do mandato da prisão dele. Só que dessa vez ele olha o verso, e no verso dizia que o Garfield não é um gato, ele é como uma anomalia, e que se ele não parasse de comer, ele transformaria a Terra num buraco negro. E dito e feito, a Terra se torna um buraco negro que suga ele pra dentro, e assim acaba o episódio 3. Bom, o episódio 4, o 5 e a conclusão eu vou deixar pra uma segunda parte. Isso porque não deu tempo de eu escrever o roteiro inteiro ainda. Tem mais um jogo que o criador da ARG lançou que a gente precisa passar para concluir essa história. E se vocês gostaram da ARG e querem que eu traga mais um vídeo sobre, é só comentar. Muito obrigado desde já. Muito obrigado aos membros e aos novos membros também. Tamo junto demais, gente. O meu nome é Ipe e tchau. Eu não vou mostrar esse outro vídeo. Tchau.